Senhor. Neste momento eu quero deixar para você uma mensagem sobre família, em especial a vida 2. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse: Adão, esta agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esta é a palavra de Deus para a nossa reflexão. Queridos, eu sei que dentre as coisas boas que Deus fez, Ele constituiu a família, o casal. A família é o maior patrimônio que um homem pode ter. É uma instituição. E aqui nós encontramos na Bíblia Sagrada o próprio Deus efetuando um casamento entre Adão e Eva, dizendo que só a morte os separe. Você que é casado, você que ainda vai casar, pode ter certeza que o casamento é algo muito especial que Deus agrada. Então o modelo de Deus é que só a morte os separe. O apóstolo Paulo, ele disse: se não pode se conter, é melhor casar que abrasar. Pedro disse que o casamento tem que ser com entendimento. Encontramos aí então 3 modelos de casamento. Eu sei que o casamento ele tem as fases. Em cada fase é um aprendizado. E em cada fase devemos encarar com amor, amando o cônjuge. É assim que foi assim que nós assumimos um casamento diante de Deus, da família, das autoridades, em um cartório e assim sucessivamente. Decidido que queríamos casar. E honramos ou não a nossa palavra. Uma aliança. Você sabe como é que é uma aliança? Vou te mostrar a minha. Você vai perceber que, na verdade, ela não tem emenda, não pode quebrar uma aliança. E Deus espera que essa aliança seja realmente, definitivamente para o casal, até que a morte os separe. Então o casamento é uma bênção quando você leva ele com entendimento. Quando você se coloca no lugar do outro, sente as necessidades do outro, é não ser egoísta. Quando você estava namorando,
Claro que o casal namora continuamente, mas eu me refiro quando você olhou para o seu cônjuge a primeira vez e ficou apaixonada ou apaixonado. Namorar é orar, namorando é orando. As três fases, digamos, do relacionamento. O espiritual, o social e o terceiro ponto é que você tem a liberdade de ter o seu cônjuge como marido, como esposa, como esposo. O espiritual quando você está namorando. O social é quando você está noivo. E o outro é quando você casa, você tem a liberdade de ter o seu cônjuge. A vida sexual, usufruir dessa bênção que Deus planejou para o cônjuge. Só que os dias vão passando e às vezes nós esquecemos da aliança que fizemos diante do altar. Mas é preciso rever os nossos conceitos. É preciso admitir que nós somos falhos e querer a mudança a partir de nós. Lembre de uma coisa: o teu cônjuge é teu irmão em Cristo. O teu cônjuge é templo do Espírito Santo. Portanto, você está convivendo com o teu cônjuge, mas ele é tudo isso. E além disso, uma pessoa que vive para te servir. Então, querido, o casamento é preciso fazer uma avaliação, sermos proativos, atentar para os mínimos detalhes. Quando aquela mulher perdeu aquela dracma dentro da sua própria casa, ela foi procurar, porque aquela dracma era algo de muito valor. É como olhar para a vida conjugal e entender ela como o maior bem que nós temos, o patrimônio que é a família. Que eu, você um dia falamos sim, e às vezes quebramos esse sim em vários momentos quando nós maltratamos o nosso cônjuge. Mas essa palavra é para nós fazermos uma reflexão, buscarmos a dracma perdida, a dracma do respeito. Não tem coisa pior do que perder o respeito pelo cônjuge. Buscar a dracma da consideração. Considerar o seu cônjuge como a pessoa mais importante da sua vida. Os outros é segundo plano. Talvez seja por isso que muitas pessoas estão sofrendo. É porque deixa o casamento para segundo plano. A própria Bíblia diz que deixa a tua parentela. Não deixe os teus familiares interferir no teu casamento. Bom seria que todos morassem nas suas próprias casas, deixassem a casa do sogro ou da sogra somente para uma visita. Há muitos casamentos que estão fadados ao fracasso por interferência familiar. Atente para isso. Honre o seu cônjuge, honre o seu casamento. Além disso, um casamento tem que buscar a dracma também do trabalho. Muitas pessoas estão passando necessidades, porque entrou em um casamento achando que era brincadeira,
Não dá para encarar um casamento dessa forma, sem trabalhar. Tem que trabalhar. O homem é o provedor, o homem é o cabeça. Se a esposa trabalha, amém por isso, mas o homem é o provedor. Você que tem filhos e que vai casar ainda, os seus filhos, lembre disso. Diga para o pretendente, para o homem, que ele é o provedor, ele é o cabeça. A responsabilidade está sobre ele em trazer para dentro de casa o pão e o vinho, o alimento e a alegria. Há muitos homens preguiçosos, que não têm ânimo. Vai na casa do pai de família, busca a filha dele e traz para dentro de casa para ter uma vida pior do que antes. Agora, passando as necessidades básicas. Tem que trabalhar, é preciso trabalhar. E isso tem um peso diante de Deus. Então, se você está agindo dessa forma, pense nisso, tem que trabalhar. Outros é o desajuste sexual. Não tem mais nenhuma afinidade, perdeu totalmente o desejo de ir para a cama com seu cônjuge. É claro que toda regra tem as suas exceções. Há casos e casos, mas é preciso diálogo. É preciso ter o casamento com entendimento e ter uma vida sexual ajustada, ativa, prazerosa. E isso é possível, desde que tenha diálogo, desde que ore, desde que se coloque no lugar do outro. Casamento tem que ter a liberdade sexual. Tem que preparar o ambiente para a vida íntima. É isso. O sexo é uma bênção que Deus deu para o homem e para a mulher desfrutar. Desfrute desse prazer que Deus te deu. Cada um com seu cônjuge, claro. Não é para ficar admirando o cônjuge do outro, mas é cada um ter o seu próprio cônjuge. Então, Deus constituiu o casamento para quê? Para ter os filhos. E além disso, para se satisfazer sexualmente. Mas muitas das vezes não tem prazer de ir para a cama, porque a cama não ajuda. O ambiente não é propício, porque aquela cama que faz tanto barulho, aquela janela que está com o vidro quebrado, ou até mesmo aquele lençol antigo, não tem uma criatividade no casamento dentro do próprio quarto. Não tem as preliminares, aquela massagem, aquele olhar de amor, olhar romântico. E aí a relação sexual se torna um caos, não tem prazer. É porque alguma coisa precisa ajustar. Crie um ambiente saudável, espiritualmente falando, mas eu falo também da infraestrutura, um quarto, um ambiente prazeroso. Toda mulher sonha em ter um quarto lindo, maravilhoso. Então se produza para esse momento também da sua vida íntima. Convide o Espírito Santo para estar presente na sua relação. Então Deus constituiu a família para isso, para ter filhos, se satisfazerem, dar continuidade na geração e viver em amor. E quando eu falo em amor, quem ama suporta.
Quem ama releva, quem ama compreende. Faça do seu lado o seu casamento uma referência para a sociedade. Um modelo para a sociedade, o seu casamento. É só você pensar quando você disse sim. Aquele amor ainda é capaz de voltar. Mas não deixe o seu cônjuge passar necessidade. E seja amigo, seja companheiro. É assim. E eu finalizo essa mensagem dizendo para você que Deus planejou o casamento até que a morte o separe. O casamento, para ser sólido, para ser duradouro, ele tem que ter no mínimo 4 pilares. Dizem por aí que quem casa, quer casa. Cada letrinha dessa formará um pilar. O C de casa. Primeiro pilar para um casamento duradouro: comunicação. Às vezes nós comunicamos com tantas pessoas, aproveitamos as redes sociais, mas com o nosso cônjuge nós não dialogamos. E aí vem os problemas. Então o primeiro pilar para este casamento ser duradouro é comunicação. O outro pilar chama-se adoração. O casamento, para ser duradouro, para ser eterno, os dois têm que ter o desejo de adorar a Deus. Adoração. Tem que ter tempo para tantas coisas, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, naquele contexto falava de comer, beber e vestir, Deus acrescentará. Comunicação, adoração. O terceiro pilar é o S, sabedoria. Não é aquela sabedoria conquistada em uma faculdade, em uma escola, em um colégio, não. É a sabedoria que vem do alto. Como diz Salomão, que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu vou acrescentar também, o homem sábio edifica a sua casa. Dessa forma, o seu casamento vai ser uma bênção quando você exercitar a sabedoria. E o quarto pilar para um casamento duradouro é a letrinha A, de amor. Não se casa por conveniência, mas se casa por amor. O amor ágape, o amor incondicional, de amar o seu cônjuge, independente de qualquer coisa, sem exigir nada. O amor storge, amor de amigo. O amor philos, ou filéus, o amor fraternal de irmão. E claro, tem que ter a química, não é? O amor eros, tem que ter o erotismo. O casal tem que ter uma vida de erotismo, de alegria, desfrutar do prazer que Deus deu. Então fica aí essa mensagem para você refletir, repensar. O seu casamento pode melhorar se você ouvir a palavra de Deus, se você quiser mudança. Olhe, eu li o texto proposital, Gênesis 2. Até que a morte o separe. Não fique ameaçando o seu cônjuge de separar, não faça isso. Vá para a oração, para a intimidade com Deus. É um Deus relacional que espera a sua atitude. Finalizo então as minhas palavras relembrando da palavrinha casa. Primeiro pilar, comunicação. Segundo, adoração. Terceiro, sabedoria. Quarto, amor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e lembre-se, a família é o maior patrimônio
que Deus deu ao homem. Valorize a sua família, valorize o seu casamento, em o nome de Jesus.